Olá a todos, este é mais um vídeo do canal Descoberta Visual. Hoje nós vamos continuar com o Blender, né, software de animação modelagem 3D, e com o projeto do pássaro Fragata. Bem interessante, nós já fizemos a modelagem do pássaro, agora nós vamos fazer a questão de colorir o pássaro, né? Nós vamos usar materiais. Então, hoje vamos aprender a usar materiais. Vamos deixar em Edit Mods, né? Modo de edição. E vamos selecionar, vamos deixar em seleção de faces, né? Estava em vértice, vamos deixar em seleção de faces. Aqui temos o pássaro, né? Com suas faces. Então, para colorir o pássaro, nós vamos no materiais, né? No menu lateral direito, clicamos em materiais. E por padrão, ele tem um material já com a cor branca. Então nós vamos clicar, aparece a paleta de cores. O pássaro ele é um azul escuro, né? Então vamos deixá-lo, né? Vamos diminuir a luminosidade e deixar um azul bem escuro, né? Quase preto. Então essa é a cor do pássaro fragata. Então bem interessante, né? Aqui vocês podem ver que ele ficou todo azul. Mas o que que a gente quer fazer? Ele não é todo azul. O bico tem uma cor diferente. Os olhos também têm uma cor diferente. Então, nós vamos aprender aqui como a gente coloca cores diferentes no mesmo objeto, né? No caso, esse pássaro partiu de um cubo, né? Então, vamos agora. O que que a gente precisa selecionar? Vamos selecionar o bico. Então, aqui nós vamos fazer essa seleção do bico. Vamos colocar numa posição que seja fácil selecionar, né? Vamos primeiro selecionar, né? Eu teclo B e seleciono. Aqui a gente vê que ficou selecionado só a parte de cima, então eu tenho que utilizar. Primeiro eu tenho que botar no modo de vértice. Na verdade, em vez de modo de face, eu boto de modo de vértice. Lembrando que teclando duas vezes A, eu desseleciono tudo. Botei em modo de vértice, vertex, né? E agora eu vou selecionar o bico, né? B, teclo B e faço a seleção. Aqui nós vemos que temos só selecionado o bico. Esqueci de teclar lá no menu superior. Você vê que só selecionou a parte de cima. Eu esqueci de teclar no raio-x, que são aqueles dois quadrados na parte superior ali do menu, superior direito. Então, ao teclar nos dois quadrados, que seriam tipo raio-x, eu consigo visualizar e selecionar todos os vértices do objeto. Quando o teclo B faz a seleção, ele seleciona o que está na frente e o que está atrás. Então, bem interessante essa função, né? Teclo B de novo, faço a seleção. E aqui eu consigo ver que o pássaro, o bico foi selecionado. Eu vou fazer outra seleção, que eu não gostei dessa seleção. Selecionou um pouco demais. Teclo AA de novo, que aí ele deseleciona tudo. Vamos fazer outra seleção. B, teclo B e seleciono. Aí aqui eu gostei da seleção. Pegou mais ou menos o bico. Então, a partir daí, nós vamos colocar a cor do bico, diferente da cor do pássaro, que é um azul mais escuro. Então, para isso, aqui vou escolher uma posição boa para a gente visualizar isso, né? Para isso, eu vou em materiais e vou criar, né? Teclo nesse mais, né, no canto direito, adicionar, né? Aí eu adicionei new, um novo material. Então ele tirou outro material, que é branco, aí eu vou mudar essa cor do material. Mas a princípio não mudou nada da cor. Eu selecionei um amarelado, um laranjado. Mas aí o detalhe, eu vou
para que mude a cor do pássaro, eu vou teclar em Assign. Ao teclar no Assign, eu vou mudar a cor do pássaro, do bico do pássaro, né? O bico do pássaro ficou laranja. Vamos botar em objeto, modo de objeto, para ver isso se está certo. Vemos aí, deu certinho. Temos a cor do bico alaranjado. Bem simples, né? Diferenciado da cor do corpo do pássaro, um azul escuro. Bem interessante isso. Nós agora vamos pensar em colocar os olhos, né? Os olhos no pássaro, né? Pelo menos ele tem uma cor diferenciada nos olhos. Então nós vamos trabalhar com zoom, lembrando que quando eu teclo no botão do meio do mouse e movimento, eu faço essa rotação de visualização bem importante. E quando eu teclo Shift no botão direito do mouse, ele faz um translado, uma movimentação mas sem tanta rotação. Então aqui vamos ao Shift, botão do mouse, eu fiz esse translado. Então aqui temos o olho, né? Então para eu selecionar o olho, aqui eu estou vendo que ficou um retângulo ali alaranjado, depois eu vou consertar isso. Mas no olho aqui eu vou fazer a seleção do olho, né? Com o mouse, né? Já está no modo de seleção. A seleção circular. Então fica selecionado só o olho. Bom, eu não gostei porque ficou um retângulo a mais, eu vou fazer de novo aqui, né? Então, nós conseguimos selecionar o olho. Aí, para o olho, nós vamos criar outro material. Então, eu teclo em mais, New, e vamos criar uma cor, né? Vamos tentar escolher uma cor assim, sei lá, um laranja, um rosado, algo diferente. Vamos escolher uma cor um pouco diferente, né? Deixar um meio rosado. Aí eu teclo Assign e todo o olho ficou rosa, né? Bem interessante. Bom, eu vou fazer a mesma coisa com o outro olho, né? Rotacionei aqui, passei para o outro olho. Vou selecionar o olho, né? Vamos tentar melhorar essa vista aqui para que pegue o olho de frente, né? Para eu conseguir fazer aquela seleção circular. Dei um zoom aí com o botão de rolagem do mouse. Eu consigo aproximar ou afastar com o botão de rolagem do mouse. E aqui vamos melhorar essa seleção do olho. Aí aqui eu vou fazer aquela mesma seleção circular. Né? Fazemos a seleção circular e selecionamos só o olho do pássaro. Que está no modo de faces, lembrando que estamos no modo de faces. E eu tirei o raio-x para selecionar só o que está na minha vista de frente. Então aqui, ó, teclei no material, e Assign, ele adquiriu a cor rosada do material que é o que eu queria. Vamos fazer alguns ajustes nesses olhos, né? Porque eu vi aqui na visualização que em alguns locais, algumas faces do olho não selecionou. Então, para isso, eu boto no modo de face e vou selecionando as faces que eu quero colorir com o novo material. Então, eu teclar no material, Assign, ele seleciona. Bom, vemos que tem outras faces que não foram selecionadas. Vamos tentar selecionar essas faces também. Vamos aumentar o zoom aqui, né? Botão de rolagem do mouse. E vamos selecionar essas faces. Então aqui, rapidamente eu selecionando as faces, lembrando que eu com a tecla Shift apertada, né? Para ele manter a seleção anterior. Eu errei aqui uma seleção, né? O que eu faço? Teclo Ctrl Z. Ctrl Z, Ctrl Z, some a seleção, a ação indevida e volto aqui para a seleção, né, da face que eu quero selecionar.
Então aqui, todas essas eu quero usar o material rosa e assigne. Então ele ficou selecionado, então nós temos todo o olho, né, na cor rosa. Vamos fazer os ajustes agora no outro olho, né? Aqui tem o mesmo problema, né? Algumas faces não foram selecionadas. Então eu vou selecionando, né? Aperto Shift e vou selecionando as faces que eu quero. E a partir daí eu vou fazer o mesmo procedimento. Seleciono o material que eu quero, assim ele já selecionou. Aqui tem outras faces aqui também. Então é o mesmo procedimento. Então, o detalhe interessante que eu quero ressaltar é esse zoom, que ajuda muito, aproximando e afastando, que eu uso só com o botão de rolagem do mouse, né? É importante o mouse com 3 botões, né? O botão do meio de rolagem, ele é muito usado. Apertar no botão de rolagem, clicar no botão de rolagem, mantendo, eu rotaciono. E quando eu aperto Shift mais o botão de rolagem, eu faço meio que um movimento de translado, né? Então aqui tem outras faces ainda para consertar no olho, né? Então vamos selecionando, aperto o Shift e vou selecionando as faces. E a partir daí eu vou ter todo o meu olho da cor que eu quero, né? Da cor rosa, um olho rosado. Aperto, escolho o material e aperto Assign. Então aqui eu tenho o olho da cor que eu quero, né? O bico da cor que eu quero e o corpo do pássaro, bem interessante. Vamos aqui, ó, ficou uma face de uma cor indesejada, a gente pode mudar isso da mesma maneira, né? Eu seleciono a face, escolho o material que é o azul, a cor do pássaro, assigno, eu mudo a cor desse vértice que eu não queria, que foi demais, né? Então, a partir daí, nós temos o pássaro todo colorido, que era o objetivo desse vídeo, né? Como a gente colore, faz diferentes partes do mesmo objeto com diferentes cores. Então, bem interessante. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo, nós vamos continuar com esse projeto. Agora, nós vamos criar um céu, um cenário, e vamos pensar em fazer uma animação com esse pássaro voando, ainda sem o movimento das asas. É como se estivesse planando. E posteriormente, em outro vídeo, nós vamos dar movimentos às asas, né? Vamos explorar um pouco mais isso, vamos explorar a questão do ambiente, luz, cor. Então vamos, bem interessante, vamos aprofundando nos recursos do Blender, né? Software 3D de animação, que é muito forte, poderoso. Até a próxima, pessoal.